Esse aqui é o Giro Optare, um informativo quinzenal com uma curadoria e análise das principais notícias sobre envelhecimento dos últimos 15 dias. A ideia é trazer o que deu o que falar nesse período e por que é importante a gente saber disso. Quão preocupado você é com seu próprio envelhecimento? A que você estaria disposto para não envelhecer? É exatamente disso que trata a primeira notícia desse giro. O surgimento de uma condição chamada de Síndrome da Fixação com a Longevidade, sobre a qual eu li numa matéria do jornal britânico The Guardian. Não se trata de um diagnóstico oficial, mas um fenômeno que terapeutas nos Estados Unidos e na Europa têm observado em seus consultórios. Uma obsessão tão grande com a longevidade que a pessoa adota medidas extremas para alcançar o seu objetivo. E quando eu digo extremas, gente, são extremas mesmo. Não basta, por exemplo, só fazer exercício. É preciso fazer exercício 7 dias da semana, 2 vezes por dia. Não basta apenas ter uma dieta saudável. É preciso comer só orgânicos ou só alimentos crus, com uma contagem meticulosa das calorias. Não basta fazer um check-up anual. É preciso rastrear todas as funções corporais todos os dias, às vezes várias vezes ao dia. E como se isso não fosse suficiente, tem gente que ainda vai além, consome todos os suplementos e coquetéis de vitaminas que encontra e embarca em protocolos sem nenhuma evidência científica, como tratamentos com oxigênio administrados por um tubo no nariz. Tem gente ainda que filtra o sangue para retirada de microplásticos ou faz injeção de peptídeos para rejuvenescer. E nada disso sai exatamente barato, né, gente? Então, pessoas com essa ansiedade extrema em relação ao envelhecimento estão desembolsando valores completamente absurdos para procedimentos com benefícios que eles geralmente não sabem explicar, porque tem mercado para tudo nessa vida e não seria diferente com o envelhecimento. Quando é que a gente saiu da casinha nesse nível, meu povo? Quando é que a gente cruzou a linha do que é razoável para buscar um objetivo inatingível? Porque se o objetivo é não envelhecer, a notícia que eu te trago agora não é boa. Todos nós vamos envelhecer. O que a gente pode fazer é se cuidar para envelhecer da melhor maneira possível, mas não envelhecer, pessoal. Quando é que a gente caiu nessa história? Aqui vale uma nota. A expressão Síndrome da Fixação com a Longevidade não está na CID nem consta do DSM. Ela foi criada, surprise, surprise, pelo dono de uma clínica de bem-estar na Suíça para descrever o que alguns de seus pacientes apresentavam. Mas as características desse quadro já haviam sido descritas pelos cientistas, numa condição chamada de busca febril pela saúde. Equilíbrio, minha gente, essa é a chave. A gente tem que largar a mão de tudo e viver a vida louca como se não houvesse amanhã? Não, mas a gente precisa entrar numa prisão de regras e tratamentos para garantir que estenderemos nossa vida indefinidamente? Também não. Sejamos sensatos, pessoal, porque sensatez e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E, gente, a gente faz esse conteúdo com muito cuidado, com muito carinho. Então, se você gosta, dá um like, deixa seu comentário, porque isso ajuda muito a fazer com que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Eu sei que todo mundo diz isso, mas é verdade. Mas você sabe que, de fato, ajuda a gente a envelhecer melhor? Ser voluntário. Muitos estudos já mostraram que o voluntariado está associado a diversos benefícios para a saúde física, incluindo hipertensão, inflamação crônica, regulação do estresse, capacidade funcional e função cognitiva. Mas um estudo de 2025, publicado no periódico Social Science and Medicine, observou um efeito mais acentuado em pessoas aposentadas. De acordo com a pesquisa, o trabalho voluntário foi associado a um envelhecimento epigenético ou biológico mais lento nessa população. Mas calma que eu te explico. Existe o envelhecimento cronológico, que é aquele medido pela passagem do tempo. Mas tem também o envelhecimento biológico. Ele representa alterações cumulativas no funcionamento biológico e fisiológico ao longo do tempo, incluindo o comprimento dos telômeros, o envelhecimento celular e as modificações epigenéticas. O envelhecimento biológico é individual. Tem gente que envelhece mais rápido e outras mais devagar biologicamente. É só pensar em duas pessoas da mesma idade, portanto, mesma idade cronológica, mas envelhecendo de maneiras completamente diferentes. Então, eles estão com idades biológicas diferentes. Tudo isso para dizer, então, que o estudo de 2025 descobriu que pessoas com 62 anos ou mais que relataram ter feito o trabalho voluntário apresentavam marcadores sanguíneos que indicavam um envelhecimento biológico mais lento. O envelhecimento mais lento, segundo esses relógios epigenéticos, está associado a um melhor funcionamento cognitivo, físico, metabólico, cardiovascular e imunológico. Os benefícios foram evidentes mesmo entre aqueles que realizaram um trabalho voluntário moderado e foram particularmente fortes para aqueles que dedicaram pelo menos 200 horas por ano
ao voluntariado e que eram aposentados. Eu sou muito suspeita para falar sobre o impacto do trabalho voluntário. Eu comecei com voluntariado ainda adolescente e garanto que a gente se beneficia mais do que quem a gente se propõe a ajudar. Eu já fui monitora de acampamento, já fui professora de inglês, já fui conselheira de jovens. Ser voluntário traz um senso de propósito e realização. Poucas coisas na vida proporcionam esse nível de satisfação e bem-estar. Um dos fatos que intrigou os pesquisadores foi a questão de o impacto do voluntariado ser ainda maior em pessoas aposentadas. Ainda são necessárias mais pesquisas para entender a razão disso, mas os especialistas já adiantaram que esses achados podem ser usados para desenvolver intervenções de saúde pública para melhorar a saúde e a qualidade de vida entre pessoas idosas. Existem inúmeras possibilidades para proporcionar um envelhecimento de mais qualidade. Basta a gente olhar com atenção. E por último, gostaria de deixar uma sugestão de leitura nesse giro. O artigo, intitulado Cidades e a Terceira Idade, a Solidariedade como Inteligência Coletiva, saiu no Nexo no ano passado, mas me gerou uma reflexão profunda sobre o tipo de cidade em que queremos viver. Eu moro no mesmo bairro na Zona Sul de São Paulo desde que eu nasci e vejo a transformação porque ele vem passando. Embora um senso de comunidade ainda permaneça, eu tenho medo de que não seja por muito tempo. Moradores idosos vêm sendo tirados de suas casas por incorporadoras vorazes. A verticalização de São Paulo e a desumanização crescente da metrópole me faz realmente temer pelo futuro. O autor do artigo, Philip Yang, é fundador da Urban, Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole, que se autodenomina um do tank, um centro de ação que busca promover projetos de impacto urbano na metrópole de São Paulo e em outras cidades. Para ele, uma cidade inteligente não é definida apenas por sensores e aplicativos, mas pela nossa capacidade de tecer redes de cuidado e solidariedade. E ele continua: é essencial que as cidades promovam redes de vizinhança e iniciativas comunitárias que devolvam aos idosos não apenas cuidados básicos, mas também pertencimento e sentido. A gente tem algumas iniciativas que começam a pensar nessa questão, como o Bairro Convida, do coletivo Trabalho 60+. Mas a gente precisa de outras, muitas outras, pessoal. Só assim a gente vai conseguir garantir que teremos um envelhecimento de qualidade nas cidades em que optarmos por morar.